nós falamos um pouco sobre as traduções. Nós falamos a respeito da equivalência formal e da equivalência dinâmica. A equivalência formal, que é o texto que preserva o sentido original do autor, que pelo menos ele tenta preservar o sentido original do autor. Então, isso é chamado de equivalência formal. A equivalência dinâmica é quando o tradutor pega a Bíblia e traduz a Bíblia. Para ele, tanto faz. Se o sentido da frase vai mudar, para ele não tem problema. Então, nós vimos bastante traduções a respeito da equivalência dinâmica, que são traduções que eles não se importam como o texto vai sair, mas eles tentam passar o sentido geral, né? O sentido geral. Então, como a gente citou na semana passada a respeito do Salmo 23, que ele falava, o Senhor é meu pastor e ele me dá tudo que eu preciso. A ideia é que ele passe uma mensagem geral para todo mundo. Traduções de equivalência dinâmica é muito bom para quem vai evangelizar, que vai passar uma ideia geralzona, para quem está tendo contato primeira vez com a Bíblia, primeira vez com o Evangelho. Então, essa equivalência dinâmica é até aceitável, para se dizer assim. Porém, para gente que já prega, para gente que estuda, para gente que ministra, esse tipo de tradução não é uma boa ideia, tá? Então, irmã Liliane, seja bem-vinda. Irmã Sandra, seja bem-vinda. Eu acho que a Leise também conseguiu conectar, seja bem-vinda. Já dei bem-vinda aí também para a irmã Patrícia, que já está com a gente. E é isso aí, gente. Então, mas eu só estou dando uma recapitulada com os irmãos a respeito dessa ideia das equivalências. Equivalência formal e equivalência dinâmica. A formal é que preserva o texto original. A equivalência dinâmica é aquele que tenta trazer uma visão geral, como é o caso da linguagem de hoje, ok? Eu disponibilizei na apostila para vocês, depois vocês vão poder conferir. E nós já falamos a respeito das traduções do texto antigo, do texto massorético, do texto Receptus, do texto crítico. Nós falamos também da Septuaginta. Ok, então, entendendo isso, a gente vai para a ideia dos concílios. Isso aqui, a gente precisa saber disso, que esse concílio que o povo fazia, essa espécie de reunião, era o que determinavam e padronizavam as doutrinas cristãs, que a gente pode observar de várias interpretações e de várias colocações. Então, por exemplo, hoje nós aprendemos, a igreja, né, geralmente no mundo, a gente sabe que Jesus é Deus, que Jesus ele é 100% homem quando ele veio à Terra, mas Jesus ele também, quando ele estava na Terra, ele era 100% homem, mas nós sabemos também que Cristo ele é 100% Deus. O Espírito Santo também sendo Deus, né? Então, isso nós sabemos, que o Espírito Santo é Deus, que Jesus é Deus, que Jesus ele foi 100% homem, ele não era um semideus, ele era 100% homem. E nós não acreditamos na reencarnação, mas nós acreditamos na encarnação de Jesus, que Jesus como um Deus se encarnou como um homem, ok? Então, ele era um Deus e a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele aniquilou a sua forma divina, se fazendo homem, ou seja, ele encarnou como homem, né? Hoje nós temos essas informações. E por quê? Como é que nós temos essas informações? Porque existiram concílios. E é importante a gente saber que se não existissem esses concílios, hoje nós não teríamos essas informações. Poderíamos ter a Bíblia, mas não teríamos esses tipos de informações que hoje nós temos. Que é saber que Jesus é 100% Deus, que ele é 100% homem, que o Espírito Santo também é Deus, que existe o Pai, o Filho, existe o Espírito Santo. Tudo isso existe por causa dos concílios, que é esses grupos de pessoas sábias, esses eruditos, essas pessoas formadas, que faziam reuniões para padronizar algum tipo de doutrina. Então, eu vou citar alguns para vocês que alguns tipos de concílios que aconteceu no decorrer da história, que foram o que defendeu os temas básicos da nossa fé cristã. Nos anos 325, por exemplo, que teve o concílio de Niceia, que possivelmente alguém já ouviu falar nesse concílio, esse concílio de Niceia, ele era um concílio ecumênico,
O que é o ecumenismo? O que é algo ecumênico? O ecumenismo é quando eu aceito todo tipo de ideia. Esse concílio de Nicéia foi que definiu a divindade de Jesus como Filho de Deus. Quando aconteceu? Depois de Cristo, depois da era cristã. Esse concílio de Nicéia, ele define a divindade como Jesus. Seja bem-vindo, pastor Antônio, pastora Neide. Deus abençoe. Amém. Nós estamos dando uma recapitulada aqui nas aulas e estamos falando agora sobre os concílios, tá? Estou falando sobre os concílios. Quem tiver com a apostila, nós estamos na página 34 da apostila, tá bom? Estou fazendo um comentário sobre os concílios. Então, observa que esse concílio de Nicéia foi ele que definiu Jesus como Filho de Deus e algo importante, que dos 315 evangelhos que existia, ele reduziu em 4. Olha só, hoje nós temos 4 evangelhos na Bíblia, como a gente conhece, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos que hoje temos na Bíblia, eles só existem, e nós só sabemos que existem esses 4 evangelhos por causa do concílio de Nicéia. Esse concílio, esse grupo de pessoas sábias que se reuniram, eles definiram como doutrina que os 4 evangelhos eram únicos que poderiam ser aceitos na Bíblia Sagrada. Ou seja, eles pegaram 311 evangelhos e descartaram. Eles disseram assim, esses evangelhos, eles não precisam entrar na Bíblia, eles não precisam fazer parte do sagrado. Porque entre esses evangelhos está, por exemplo, o evangelho de Judas, o evangelho de Enoque, o evangelho de Maria Madalena, né? E se você ler, por exemplo, o evangelho de Maria Madalena, se você ler o evangelho de Judas, por exemplo, irmãos, eu vou disponibilizar para vocês, presta atenção, eu vou disponibilizar para vocês o evangelho, o livro, né, de Enoque, e vou disponibilizar para vocês o evangelho de Judas, tá ok? O evangelho de Judas, para você ver. Então, tipo assim, quando você lê o evangelho de Judas, você vai entender um pouco mais sobre isso que eu estou falando. Por que que eles tiraram, né? Então, no evangelho de Judas, por exemplo, eles falam, né? Eles acreditam, e o próprio evangelho vai falar sobre isso, que a crucificação de Jesus era um combinado entre Jesus e entre Judas. Eu vou disponibilizar o evangelho de Judas para vocês lerem depois, sabendo que ele não pertence à Bíblia Sagrada, ele é um apócrifo, ele não entrou nas Sagradas Escrituras. E por que que ele não entrou? Exatamente por causa dos concílios. E o concílio de Nicéia foi o responsável por tirar esses 311 evangelhos. Esses 311 evangelhos não tem necessidade de estar aqui, porque eles tiram a divindade, eles tiram a deidade de Cristo. Então eles foram limpando, foram filtrando e deixando só o que de fato é importante. Então, por exemplo, hoje a gente tem a Bíblia. Ela, por exemplo, ela tem 66 livros, mas a gente precisa entender, não era assim sempre. Existiam muitos escritos. Vai ter também outros concílios, como por exemplo o concílio de Constantinopla. Em 381 ele se definiu a divindade do Espírito Santo e a doutrina da Trindade foi estabelecida. Eles definiram Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, por que nós temos hoje essas informações? Nós temos essas informações por causa desses grupos, por causa desses concílios. O concílio de Hipona, que foi um concílio regional, eles estabeleceram o canon sagrado para a leitura oficial. Então eles dividiram, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 4 livros dos reis. Então você vai ver que existem muitos nomes, né? Por exemplo, Eclesiástico, você vai ver Macabeus, você vai ver Tobias, Judite, Baruque. Esses são livros que não entraram na nossa Bíblia Sagrada, tá? E isso porque foi sendo tirado. Tudo isso foi sendo tirado. E por que eles tiraram? Porque eles viram que de alguma forma afetavam de alguma forma a divindade ou a deidade de Cristo.
E por que é importante a gente saber disso? Porque a gente pensa que na Bíblia só tinha 4 evangelhos. Isso não é uma verdade. Na verdade, existia, né, desde que começaram a escrever os evangelhos, existiu aproximadamente 315 evangelhos. Então, eles tiraram 311 e deixaram apenas 4 na Bíblia, né? Só isso aqui já valeria, irmão, a aula de hoje, porque isso é uma pérola. Só de você saber disso, você já está aí 10 passos na frente de muita gente, né? Preste atenção. Esse concílio de Éfeso, foi eles que fizeram essa reunião e eles definiram, mediante a votação, que Jesus era filho de Deus, que Jesus se encarnou e que ele era filho de Maria e que Maria era sua mãe. O concílio de Éfeso foi ele o responsável por definir como doutrina. Hoje nós sabemos e nós cremos assim, observa, nós cremos que Jesus é filho de Deus, que Jesus se encarnou e que Jesus é filho de Maria, né? Mas não era assim no começo. Agora imagina se esse concílio não tivesse reunido para poder fazer essa reunião e definir isso. Imagina o problema que não ia ter hoje, né? Então, como eles definiram que Jesus era filho de Maria, então surgiu o título para Maria, que é o Theotokos, que significa a portadora do Filho de Deus, né? Que de fato Maria foi quem portou o Filho de Deus. O livro de Eclesiástico ainda faz parte do cânon oficial, ou seja, dentro do concílio de Éfeso, eles ainda deixaram permanecer o livro de Eclesiástico, né? Mais tarde vai ser tirado por outros concílios, mas no concílio de Éfeso ainda é oficial ainda. Aí teve o concílio de Calcedônia, que definiu que Jesus tinha 2 naturezas completas, 100% homem e 100% Deus. E você vai ver aí a importância dos concílios para que a Bíblia chegasse na nossa mão. Tudo que eu estou falando até agora, pessoal, desde a primeira aula, é relacionado à história da Bíblia no seu âmbito físico, ok? Eu estou falando, tudo que estamos falando da história da Bíblia no mundo físico, tá bom? Porque daqui a pouco, nas próximas aulas, nós vamos partir para o âmbito espiritual, né? Que eu já pincelei lá na primeira aula falando a respeito de que a Bíblia é o sopro de Deus. Nós vamos falar mais sobre isso, mas que para que você entenda, tudo que nós estamos falando, eu estou contando para vocês a história da Bíblia, né? Nós carregamos a Bíblia, aqui está, né? Essa que está bem acabada, que eu gosto muito de estudar com ela, mas nós temos a Bíblia Sagrada, mas a ideia o que nós estamos fazendo nessas primeiras aulas é conhecer a história dela, no seu mundo físico, no seu mundo natural, como é que ela chegou até a gente, a história dela, como que foi organizado, como que os livros, por que 66 livros, né? Por que 4 evangelhos e não 315, né? Tudo isso. Nós estamos, desde a primeira aula, falando sobre a história da Bíblia no seu âmbito natural, tá ok? E nós vamos entrar no seu âmbito espiritual também. Então, teve também o concílio de Trento, que esse concílio, irmãos, teve até briga. No concílio de Trento, em 1545 d.C., houve briga. O que eu estou falando para você é que dentro da reunião deles, teve porrada, teve porradeiro, teve luta corporal, né? Por causa de divergências de pensamento. Então, no concílio de Trento, Tobias, Judite, Macabeus, o livro de sabedoria de Eclesiastes e Baruque, entre outros, eles foram excluídos do cânon ou do canon sagrado. Então, você observa que à medida que os concílios foram surgindo, eles foram filtrando, eles foram removendo alguns livros da Bíblia para chegar na que nós temos hoje. Então, muitos dos chamados textos apócrifos já fizeram parte da Bíblia, é o que eu estou falando. Então, muitos livros que a gente chama de apócrifo, que são os livros extras bíblicos, um dia eles fizeram parte da Bíblia Sagrada, um dia eles fizeram parte oficialmente da Bíblia, tá? E é importante a gente saber disso. Mas com o decorrer dos anos, com o passar do tempo, de acordo com os concílios que foram surgindo, essas reuniões, eles foram eliminando
alguns livros, né? Então houve os que depois viriam a ser beneficiados por uma reconsideração e tornariam a partilhar a Bíblia. Por exemplo, o livro da sabedoria, atribuído a Salomão. Então há quem diz que o livro de sabedoria é o livro de Eclesiástico ou Siraque, o livro de Odes. Eles dizem que foram escritos de Salomão, mas nós temos na Bíblia apenas provérbios, cantares, provérbios e eclesiastes. Mas existem guerras de ideias, lutas de ideias, que eles dizem, né, que o livro de sabedoria foi escrito por Salomão, né? E por que esses livros não entram, né, na Bíblia? Não entra na nossa, mas já entrou. Eles já fizeram parte. Só que esses concílios que foram tirando esses livros, né? O Tobit, o livro de Tobias, o livro de Macabeus e outros mais. A maioria ficou definitivamente fora, como o famoso livro de Enoque, o livro da ascensão de Isaías e os livros 3 e 4 dos Macabeus, né? O terceiro e quarto livro de Macabeus. O livro de Enoque, depois eu vou disponibilizar para você também aí, para você ler sobre o livro de Enoque. E você vai ver, irmãos, e é claro, o livro de Enoque, a gente não pode nem aceitar ele na Bíblia, né? Porque, por vários fatores. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A Maria Helena, ela compilou muitas obras de apócrifos. Depois você vai ver aí sobre alguns apócrifos do Antigo Testamento. Eu deixei uma lista aí para vocês verem, né? Por exemplo, livros que já fizeram parte da nossa Bíblia. Livros que já tiveram aqui, que hoje não estão mais. Apocalipse de Adão, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Sidraque, as 3 estrelas de Sete, Ascensão de Isaías, Assunção de Moisés, a Caverna dos Tesouros, Epístola de Aristeias, Livro de Jubileus, Martírio de Isaías, Oráculos sibilinos, Perece de Manassés, primeiro livro de Adão e Eva, primeiro livro de Enoque, o primeiro livro de Esdras, o quarto livro dos Macabeus, a revelação de Esdras, Salmo 151, porque hoje nós temos a Bíblia que vai só até o Salmo 150, mas existe o Salmo 151, Salmos de Salomão ou Ódias de Salomão, segundo livro de Adão e Eva, segundo livro de Enoque, ou o livro dos segredos de Enoque, segundo livro de Esdras, ou quarto livro de Esdras, segundo tratado do grande Sete, terceiro livro dos Macabeus, testamento de Abraão, testamento dos 12 patriarcas, a vida de Adão e Eva. Isso aí são só os apócrifos do Antigo Testamento, que foram tirados da nossa Bíblia, mas que já um dia fizeram parte dele. Agora você vai ver depois os apócrifos do Novo Testamento. Eu disponibilizei para você aí pelo menos 95 deles, para você ter uma ideia, tá? Depois você vai dar uma olhada aí, né? Que a hipostase dos acontes extras, ágrafos extra-evangelhos, Apocalipse da Virgem, Apocalipse de João, o teólogo, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tomé, Atos de André e Mateus, Atos de Barnabé, Atos de Filipe, Atos de João o teólogo, Atos de Paulo e Tecla, Atos de Pedro e André, Atos de Pedro e Paulo. Irmão, é uma infinidade que você vai olhar depois aí, você vai ver que muita coisa que foi tirado de fato da nossa Bíblia, né? Revelação de Pedro, revelação de Paulo, revelação de Estevão, retrato do Salvador, retrato de Jesus, proto-evangelho de Tiago, primeiro apocalipse de Tiago, a prece de ação de graça e uma infinidade de apócrifos que foram tirados, mas que um dia eles já fizeram parte da Bíblia Sagrada. E quem é que tirou esses livros da Bíblia? Para que hoje pudéssemos ter 66 livros aqui e olharmos para ele e falar: aqui a minha fé está baseada exatamente nesses 66 livros. Eu vou ativar aqui. Vocês podem ativar aí, irmãos, o microfone de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta para poder fazer a respeito do assunto que foi tratado, ative o seu microfone agora, tá? E pode perguntar se tiver alguma dúvida. Pessoal, mas vocês conseguiram entender
que a Bíblia ela não era 66 livros? Deu para pegar essa ideia? Deu para pegar isso aí? Todos esses livros eram tudo um livro só, não? Eles tinham os compilados, né? A palavra Bíblia significa uma biblioteca. A palavra Bíblia vem da ideia de biblioteca. Ou seja, por que Bíblia? Dentro da Bíblia existem muitos livros. Então, quando eu monto, por exemplo, ó, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui em cima eu tenho aqui alguns livros. Entende? Então eu tenho aqui vários livros, aqui desse lado, ali no canto, lá em cima. Eu tenho bastante livros aqui. O que acontece? Eu posso falar para vocês que eu tenho aqui uma Bíblia. Por quê? Porque a ideia de Bíblia é a ideia de biblioteca, ou uma junção de livros, uma compilação de vários livros. Então, quando eu pego vários livros e reúno eles em um lugar, eu tenho uma Bíblia. Ou seja, quando eu tenho uma compilação de livros, eu tenho uma Bíblia. E todos esses livros, esses que hoje é chamados de apócrifo, eles entraram um dia na Bíblia. Então eles faziam parte dessa compilação. Só que esses concílios, eles se reuniam e estudavam. E quando tinha alguma coisa que feria a deidade ou a divindade de Deus ou de Cristo, eles descartavam e diziam: isso daqui não pode entrar no sagrado, no livro sagrado, na biblioteca sagrada ou na Bíblia. Entende? Então, assim, existia, igual, por exemplo, nós temos aqui o livro do Gênesis. Então, se, por exemplo, tivesse hoje o Apocalipse de Adão, por exemplo, o Apocalipse de Adão. Então, ao invés de termos 66 livros na Bíblia, nós teríamos 67. O Atos de Pedro e Paulo. Então, se esses concílios não tivessem reunido para tirar, nós teríamos então o Atos de Pedro e Paulo aqui. Então, teríamos não 66 livros, mas teríamos 68. Então, a ideia é, esses concílios se levantaram para poder filtrar e ver o que de fato pode ficar e o que não podia. O que feria a deidade, a divindade, a natureza de Cristo e o que não feria. Por exemplo, imagina só a confusão que seria. A confusão que seria se alguns livros estivessem na nossa Bíblia. Por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena. A história diz que Maria Madalena, ela teve relação com Jesus. Então, Cristo foi o namorado ou o namorido de Maria Madalena. E que Maria Madalena era apaixonada por Jesus e que Jesus teve um relacionamento escondido com ela. Agora, tenta imaginar se isso entra na nossa Bíblia, a confusão que não ia ser. Imagina hoje. A gente tem hoje a ideia de que Cristo nunca se relacionou com ninguém. E por que a gente tem essa ideia? Porque esses concílios que foram surgindo com o tempo foram tirando... Eles determinaram isso como uma doutrina. Mas se esses concílios não se levantassem hoje, a gente teria tudo isso aqui na Bíblia. E teria um problemão. Por quê? Porque existem muitas coisas que os apócrifos contam que, na verdade, fere a nossa fé. Fere a nossa fé. E a gente ficaria perdido, de fato. Pastor? Pode perguntar. Mas você acha, sim, por sua opinião, você acha que não tinha problema nenhum? Ou você acha que eles estão escondendo a verdade ou não? Na minha visão, foi necessário. Como por exemplo, o Evangelho de Judas. O Evangelho de Judas conta que Jesus, ele reservou um lugar especial para Judas, melhor do que todos. Esse evangelho entra na nossa Bíblia hoje. Aí a gente tem a ideia, olha como está escrito, que Satanás se apoderou de Judas. Satanás quem possuiu Judas.
Agora, se entra a ideia, o evangelho dizendo que não foi Satanás, mas que foi um combinado entre Cristo e Judas, aonde embasaríamos a nossa fé? Como saberíamos o que era verdade? Então, de fato, foi necessário que esses concílios se levantassem para poder filtrar o que era importante para o sagrado e o que não era importante para o sagrado. Existem muitas coisas, muitos livros que nós não temos acesso, que só a Igreja Católica Apostólica Romana tem guardado as 7 chaves no Vaticano. Então só eles têm acesso. Então pode ser que eles tenham algum achado que eles não mostrou para ninguém, que poderia ser útil para a gente, mas que eles não liberam. Mas esses concílios que se levantaram, eles se levantaram exatamente para criar doutrinas, como a ideia do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, como a ideia de Jesus se encarnando e sendo filho de Maria. Então, eu não acredito que o concílio, eles estão escondendo. Eu acredito que, na verdade, os concílios se levantaram para tirar, de fato, um grande problema que causaria na fé, porque já causava conflito. Já causava tanto conflito que até nas reuniões de alguns concílios, como o Concílio de Trento, aconteceu briga, porque eles queriam acreditar numa coisa e um outro grupo acreditar em outra. Então existem muitos apócrifos que apontam Cristo como um pecador, e eles tiraram isso. Existem muitos apócrifos que vai apontar Cristo como apenas um profeta que veio à Terra. E se isso entra na nossa Bíblia, a gente teria conflito de crença. E a gente não teria fé, tá? E eles deixaram ficar na Bíblia só aquilo que preserva a natureza, a pureza e a santidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, os 66 livros que temos hoje, ainda que nós vimos bastante erro de copista, erro de tradução, esse tipo de coisa, não interfere na doutrina do sagrado, tá bom? Ô, pastor, deixa eu falar. Se esses livros tivessem hoje, aí essas pessoas não aceitam a palavra, então todo o evangelho tem um capo cheio para eles, né? Como é que é, pastor? Pode repetir para mim? Se esses livros, igual você está falando, de Maria Madalena, de Judas, Sim. tivessem na Bíblia até hoje, os que são contra o evangelho, isso seria um fato feito para eles criticar o povo de Deus, né? Está aí contra a palavra de Deus. Exatamente. Aí sim, ia existir muita contradição na Bíblia. Aí, de fato, ia ter muita contradição. E a gente não ia ter argumento. Por quê? Porque eles iam nos pegar na própria Bíblia. A gente iria se defender, mas eles nos pegariam na própria palavra, na própria Bíblia, no próprio compilado. Então, ia ser uma porta de acesso para eles nos criticar e nos pegar. Verdade. Né? Então é importante a gente saber disso. Eu vou disponibilizar para vocês aí alguns apócrifos para vocês estar lendo. Eu vou disponibilizar lá na plataforma lá. E depois vocês dão uma lida. Lê o livro de Enoque para vocês verem depois. O de Judas, o de Maria Madalena, eu vou disponibilizar também, tá? E vocês dão uma olhada para vocês verem. Então, tipo assim, foi necessário tirar da Bíblia esses para poder evitar problema e conflito. Até porque se eles deixam, a gente não saberia se de fato Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia. Na nossa Bíblia nós só temos Arcanjo Miguel e o Gabriel, né, que é chamado assim pelo nome, que é Gabriel e Miguel. Mas nos apócrifos vai falar a respeito do anjo Rafael. Entende ou não? Então, assim, existiria um compêndio de guerra e de conflito de fé. E a gente não... Na verdade, eu acho que seria difícil para a gente acreditar que existe um Deus que de fato foi puro na Terra. Se os apócrifos estivessem aqui, a gente não teria alguém para pegar como referência, né? Hoje nós temos Cristo, que a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. A Bíblia diz que ele foi como nós. Em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Só que, se entra na nossa Bíblia o livro de Maria Madalena, por exemplo, o que a gente vai falar? Não, ele teve pecado sim, ele teve relação sexual, ele pecou,
Entendeu? Então, assim, entraria muita contradição. Muita contradição. Por isso que os apócrifos foram tirados da Bíblia. E hoje é considerado apócrifo, que de fato não tinha mesmo necessidade de estar aqui. Pastor, Pode perguntar. E ainda existe essa Bíblia aí com todos esses outros livros? Esses apócrifos existem. Quem vai ter vai ser, por exemplo, o Vaticano tem acesso, eles têm todos eles, né? O concílio, existem concílios, esses concílios que se levantaram, alguém conseguiu preservar, eles têm. Então, tipo assim, o que a gente consegue hoje é ter acesso um ou outro que vazou cópia, e de pessoas que trabalhavam dentro do Vaticano, vazou cópia de lá de dentro. Por isso que a gente tem essas informações. Entende? Então, tipo assim, igual, por exemplo, até hoje na Bíblia dos católicos, existe 7 livros a mais, nós sabemos disso, que são chamados de apócrifos, né? Esses apócrifos existem, e eles têm esses apócrifos. Eles só não entrou na nossa Bíblia. E principalmente... A Bíblia nossa aqui, ela fala que Jesus, ele veio sem pecado. Sem pecado. Foi sem pecado. Sim, exatamente. E é o correto. É o correto ou existiu mesmo esse caso com a Maria Madalena? Não, ele não teve caso com Maria Madalena. Quando os concílios se levantaram, eles estudaram todos os livros. Quando nós encerramos aqui o livro do profeta Malaquias, até começar o livro do Evangelho de Mateus, ou seja, o Antigo Testamento aqui na nossa Bíblia hoje, para o Novo Testamento, passaram-se 430 anos. Ou seja, nesse período de 430 anos, entre o livro de Malaquias e entre o Evangelho de Mateus, existe esse ato. Existe esse espaço de tempo de 430 anos. Só que nesse período de 430 anos, Deus não falou com ninguém na terra. Deus não falou com nenhum profeta. Deus não levantou profeta na terra. Deus não falou com ninguém. Deus não mandou anjo na terra. Então, como é que eles vão dizer que existiu profeta sendo o porta-voz de Deus na terra se Deus ficou em silêncio por 430 anos? Então acha que é mentira dos apóstolos? Sim. É mentira? Sim, Jesus, exatamente. Se eu acredito que Jesus teve relação sexual com Maria Madalena, se eu consigo acreditar nisso, eu estou colocando em xeque e em choque a minha própria fé. É claro, entenda uma coisa, nós estamos estudando teologia, isso daqui é que você vai começar a pensar, você vai começar a linkar as coisas, você vai começar a perguntar coisas, você vai começar a questionar coisas que antes você não questionava. É por isso que quando eu falo com vocês, à medida que vamos estudando, ninguém mais consegue enganar vocês, as pessoas não conseguem ludibriar mais. Existe uma única cópia desse evangelho, só uma cópia, e ainda nessa cópia de Maria Madalena, faltavam muitas páginas. A página 1, a página 6, a página 11, a página 14. Ou seja, existiam muitas falhas no próprio livro de Maria Madalena. Entendeu? Então, assim, o que sobreviveu desses textos foi apenas restos, foi apenas fragmentos. Entendeu? E não tem nenhum livro dele dessa idade que Não, nesse período da história não tem nada que conta, a gente não acha nada que conta, né? Os escritos que tinha se perderam. Entendi. Hoje aos 30 não aparece. Então, assim, mas o que vocês fazem? Depois eu vou disponibilizar ele para vocês, vai estar faltando algumas páginas nele, né? Mas eu vou disponibilizar para vocês. E o que acontece? Vocês depois vocês podem dar uma pesquisada também. Depois vocês podem dar uma pesquisada. Depois que vocês lerem ele, e daí vocês vão ver que é interessante, de fato, a gente ler a história, né? E detalhe, só que tem uma coisa. Entenda, nós estamos falando essas coisas, mas isso não pode ser base para nossa fé, tá? Isso não é doutrina para nós, tá bom? Deixa isso bem claro que são apócrifos. Isso aí é coisa que a gente
somente saber. Não pode pegar um tipo de palavra desse aí, e porque tem muita gente que não pode ouvir outras coisas, né? Sim. Nós estamos ouvindo porque nós estamos numa aula, né? Isso, exatamente. Pode ouvir umas coisas dessas. Por exemplo, irmãos, às vezes tem coisa, por exemplo, que se a gente for pregar no púlpito, a gente escandaliza. Entende ou não? Então, tipo assim, existe coisas que se eu, por exemplo, se eu sair para ministrar num culto e eu começar a falar de coisas que eu já sei, que eu já estudei, e coisas até mesmo da própria Bíblia. Vou te dar um exemplo. Imagina eu, Maxwell, chegar no culto e pregar assim, irmãos, hoje eu quero pregar para vocês sobre o esperma de Deus. Sobre o sêmen de Deus. Existem pessoas que vai escandalizar, sim ou não? Sim. Só que a Bíblia Sagrada, o que ela diz? Que a palavra é a semente de Deus. E a palavra semente, no seu contexto original, significa sêmen. Ou seja, a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus é o sêmen dele. Só que existe coisa que não dá para a gente falar no púlpito. Só em sala de aula. É por causa da fraqueza do povo mesmo, né? Você entende? Mas deu para pegar, gente, por que muito livro foi tirado da Bíblia? É porque tem fundamento, né? Oi? É livro que não tem fundamentos, que não tem base. Né? Exatamente, mexe com a divindade. E tudo que toca na divindade do Senhor não pode ser aceito. Porque Deus é puro, Cristo é puro, Ele é santo. Ele é inacessível. Agora eu queria que vocês pegassem a Bíblia, se vocês tivessem como. Para folhear comigo. Porque eu quero pedir para você folhear para a gente ler junto os textos. E a gente vai concluir falando agora sobre a origem da Bíblia. A revelação e a origem da Bíblia no seu âmbito espiritual. Ou seja, até agora nós vimos a Bíblia no seu âmbito físico, né? Sobre a história dela na Terra, como que aconteceu tudo, como que veio, como é que ela chegou aqui, os textos antigos, massoréticos, recepto, texto crítico, a Septuaginta, a Vulgata, né? A Vulgata, as tradições católicas. Então tudo isso nós já aprendemos. Nós falamos sobre os erros de copista, falamos sobre os erros de interpretação da Bíblia, nós falamos sobre que os erros não interferem na doutrina bíblica, nós falamos sobre as sociedades bíblicas, nós falamos sobre a diferença das sociedades bíblicas, como é que a sociedade surgiu, a britânica, a unitariana, os unicistas, a trinitariana, a Sociedade Bíblica do Brasil, nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre as equivalências da Bíblia, né, que são os tipos de traduções, equivalência formal, que é o texto que... A equivalência formal é que preserva o texto original. A equivalência dinâmica é o autor ou o tradutor, né? Ele está passando um sentido geral da frase ali, sem se importar com os detalhes do texto, é mais um detalhe geral. E falamos um pouco agora sobre os concílios e sobre aí um pouco sobre os apócrifos também. Então, isso tudo é história da Bíblia no seu âmbito natural e terreno. Agora, preste atenção, gente. Preste atenção. Nós vamos falar essa aula agora, tá? E eu vou disponibilizar essa semana, então vocês ficam atentos lá na nossa plataforma, que eu vou mandar para vocês lá uma prova online para vocês fazerem, tá bom? E a nota mínima é 7, tá? Então nós vamos fazer uma prova agora de bibliologia, e quando a gente terminar a matéria de bibliologia, nós fazemos outra prova. A minha ideia era aplicar 8 provas para vocês nessa matéria. 8 provas. Só que como a gente já falou bastante aula, então eu já quero aplicar uma prova para vocês a respeito desses assuntos. Pode ficar tranquilo que eu não vou pegar pesado, só vou falar daquilo que a gente já estudou. Tá bom? Amém. Tá? E daí vocês ficam atentos aí. Não rolou a aula de maturidade ontem, pessoal,
porque eu estava em Bela Vista. Mas eu vou ver se essa aula de maturidade possa ser que ela role amanhã, tá? E daí, se você conseguir assistir, assista. Se não conseguir, assista ela online depois gravada. Mas eu vou tentar gravar ela, mas eu aviso vocês, tá? E daí eu vou ver se eu aplico essa aula de maturidade amanhã, para a gente não perder matéria. Senão a gente vai agarrar aí e é necessário a gente dar uma acelerada. E é importante, gente, tudo que a gente está aprendendo aqui, as marcações, a apostila, é importante que vocês leiam o texto na Bíblia. Não somente no que está na apostila, mas que vocês peguem a Bíblia e manuseiem ela para começarem a criar uma intimidade pessoal com a palavra de Deus, entendendo, olhando para a Bíblia e entendendo de fato que o texto está doido para saltar na sua mente aí, tá bom? Deus, ele trouxe para nós informações que são importantes. Nós vamos falar depois sobre a dualidade da Bíblia. Nós vamos falar isso depois, sobre a dualidade da Bíblia, tá? Dualidade da Bíblia. O que é a dualidade? Depois você já pode ler, na apostila está aí, nas próximas páginas. A dualidade é quando quando a Bíblia traz um texto que é Deus falando, só que tem um outro texto falando que é o profeta falando. Quem é que está falando? É Deus ou é o profeta? Então nós vamos aprender isso depois. Mas antes disso, a gente primeiro tem que entender isso daqui. Entendemos a história da Bíblia no seu âmbito natural, agora vamos entender ela, que de fato a Bíblia ela é espiritual. Que a Bíblia foi Deus que deu para nós. Ele trouxe para nós isso, tá? Na própria Bíblia fica claro que essas revelações, as fontes dela não são naturais, não são humanas, mas são sobrenaturais, tá? E se você puder abrir comigo, Êxodo capítulo 14, versículo 15. Eu vou abrir também, que eu quero abrir também a Bíblia. Tá? Êxodo 14, 15. Isso, Êxodo 14, 15. É o segundo livro da Bíblia. Pode ler, alguém lê para mim. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marche. Olha só, esse texto é muito famoso, sim ou não? Sim. É um texto muito conhecido entre nós, a gente costuma falar muito sobre isso. Só que aqui você observa que quem está falando é o Senhor. É o Senhor. Então disse o Senhor, ou seja, Deus falou. Falando a Moisés. Deus disse a Moisés, Deus falou para Moisés. Então a gente já começa só com esse texto, a gente já poderia acreditar com o olho fechado 100% que de fato Deus é quem fala. Porque Deus de fato fala e que a Bíblia de fato foi falada, foi dita por Deus. Ó, vamos fazer assim, cada um abre um versículo aí. Quem pode abrir Levítico 1? Tá, pastor Antônio, Levítico 1. A irmã Liliane, se puder abrir Deuteronômio 29, 29. Pastora Neide, Isaías 7, verso 3. A irmã Patrícia abre em Joel, capítulo 1. A irmã Luísa abre para mim em 1 Coríntios 14, 37. Levítico 1, verso 1. Quem for ler Levítico. A irmã Leisa, se puder abrir para mim 1 Tessalonicenses 2, 13. E eu vou ficar com 1 João 5, 10. E pessoal, é importante que vocês marquem esses textos na sua Bíblia, risque eles, tá? Uma das maneiras, a forma mais fácil de você entender a Bíblia, quando você está lendo um texto, um assunto, por exemplo, aqui que eu pedi para cada um abrir, mas o que você faz depois? Depois você vai pegar, por exemplo, nós lemos Êxodo 14, 15. Então você vai em Êxodo 14, 15, aí você risca.
em volta e coloca na frente. Na frente dele você coloca lá Levítico 1, verso 1. Aí depois, o próximo texto que a gente vai ler, Deuteronômio 29, 29. Aí você vai em Êxodo 1, em Levítico 1, você marca na frente, Deuteronômio 29, 29. Lá em Deuteronômio 29, 29, você marca Isaías 7, 3. Lá em Isaías 7, 3, você marca Joel 1, verso 1. Quando você começa a marcar e linkar um versículo com outro, aí pode ser que daqui uma semana, daqui um mês, você vai passar lendo a Bíblia, você vai lembrar disso. Você vai conseguir se localizar e o assunto volta à sua mente fresquinho. Isso é uma chave, é uma estratégia, é uma das principais estratégias para a gente entender a Bíblia quando a gente for traçar algum assunto, tá bom? Mas vamos lá. Pode ler, pastor, Levítico 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele no tabernáculo de testemunho, dizendo: Olha que interessante. O Senhor chamou a Moisés, como é que é? Falou com ele no tabernáculo do testemunho, dizendo: Olha só, Deus falou no tabernáculo. Mais uma vez, é Deus que está falando. Ou seja, nós entendemos a Bíblia no seu âmbito natural. Agora nós estamos entendendo que tudo que está acontecendo aqui é Deus que está falando, não é o homem. Não é o homem. Quando a gente for estudar sobre a dualidade depois, você vai perceber que existe uma dualidade até entre Deus e o próprio diabo, tá? Só que aqui você percebe que é Deus que está falando. A Bíblia Sagrada, a palavra, foi Deus que disse. Então, então disse o Senhor a Moisés. E Deus falou com Moisés na tenda da revelação, ou na arca do testemunho, ou no tabernáculo, enfim. Amém. Amém? Então Deus falou com Moisés na tenda. Agora Deuteronômio 29, 29. Pode ler? Pode ler. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha só que interessante. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Então, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. Ou seja, tudo aquilo que é oculto, que é encoberto, pertence a Deus. Só que, porém, Ele que tem o segredo oculto que Ele faz, Ele revela para nós. Ele entrega para nós. Então, Deus está entregando para mim, para você, coisas ocultas, coisas que estão encobertas. Ele está revelando e dizendo: eu vou entregar para o meu filho e para minha filha tudo aquilo que estava oculto. Glória a Deus. Então você percebe que tudo que tem na Bíblia é oculto, é escondido, mas ele se revela para nós. Amém. Isaías 7:3. Então disse o Senhor Isaías: agora tu, teu filho, criares, saiam e sobre a casa, ao fim do canal do veio, do Senhor, ao caminho da campa do lavadeiro. Olha só, mais uma vez, é Deus que está falando. Então diz o Senhor a Isaías. Então você percebe que é Deus que está falando com os seus profetas. É Deus que está dizendo. Isso nos faz entender que Ele está pegando o que é encoberto, o que é oculto, e está entregando para o homem. Entende? Joel 1:1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel.
Olha só, Joel, filho de Petuel. Ele recebeu a palavra de quem? Do Senhor. Então o Senhor dirigiu a palavra a Joel, filho de Petuel. Mais uma vez, é Deus que está falando. O que nos faz entender mais uma vez que a palavra de Deus saiu dele. Tudo que está escrito saiu de Deus. Nada pertence à terra, pertence à origem. Nada pertence, a origem não pertence ao homem, a origem pertence a Deus. Então, a origem é Deus. Nós vamos ver sobre isso daqui a pouquinho. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Olha que forte esse texto. Isso aqui já é no Novo Testamento. Então você observa, a gente fez uma transição do Antigo para o Novo. A gente viu que no Antigo Testamento Deus fala, agora estamos vendo no Novo Testamento que Deus fala também. Olha que interessante. Se alguém se considera profeta ou espiritual. Então, se eu me considero um profeta ou se eu me considero espiritual, o que eu preciso reconhecer? Eu preciso reconhecer que tudo isso é mandamento do Senhor. Olha o que Paulo está dizendo, ó. Se alguém se julga espiritual ou profeta, você tem que reconhecer que tudo que eu vos escrevo é mandamento do Senhor. Ou seja, não é do homem, tudo pertence a Deus. O que eu estou escrevendo não pertence a mim, pertence a Deus. 1 Tessalonicenses 2,13. É que ela leu agora 1 Coríntios 14, 37. Beleza. Agora 1 Tessalonicenses 2,13. Pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Olha que interessante. Por isso nós também, sem cessar, damos graças. Quem está recebendo a palavra somos nós, mas a palavra não vem do homem, a palavra vem de... A palavra da pregação do evangelho que vocês estão ouvindo vem de Deus. Olha o que o texto está dizendo. Então, o que vocês estão recebendo como palavra não vem de homem. Ou seja, eu não estou falando com palavras de homens. Estou falando com palavra de Deus. Então, o que eu estou escrevendo é palavra de Deus. Ela opera no homem, mas ela vem de Deus. Ok? E, por fim, 1 João 5,10, que é a minha vez. Está escrito: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem testemunho. Mas o texto é esse mesmo. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Tá? A ideia do texto é esse. A ideia do texto correto é essa mesmo. Então, quem crê no Filho de Deus... 1 João 5,10. Vamos ver algumas outras traduções aí. Vamos ler. Leia, cada um lê aí. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Olha que essa tradução ficou mais fácil de entender. Quem crê no Filho de Deus, como é que é? Repete. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Observa, que ama aquele que o gerou. Isso aqui é importante a gente saber por que aquele que o gerou. Porque de fato, Deus
gerou Jesus, gerou Cristo, né? O texto está dizendo quem crê que Jesus é o Cristo, né? É isso? Jesus é o Cristo. É nascido de Deus. Observa, é que de fato a ideia do texto é essa, é que Deus gerou Cristo, assim como uma mãe gera um filho. Pegou ou não? Exato. Então é assim, e por que Deus gerou Cristo? Deus gerou Cristo porque Maria gerou Jesus. O meu fala de testemunho, né? Por conta não crer no testemunho que Deus e seu Filho deu. A ideia é essa. Mas, ou seja, por que Deus gerou Cristo? Isso é importante. É importante você saber. Se vocês puderem anotar isso, anote em algum cantinho aí. Deus não cria espírito. Espírito Deus gera. Deus cria matéria. Tudo que Deus cria é matéria. Tudo que é espírito é gerado. Deu para pegar? Então, por exemplo, algumas traduções vai dizer, por exemplo, se referindo a Lúcifer, a Satanás. Perfeito eras tu no dia em que fostes criado. Eu não sei se vocês já leram isso. Mas, isso lá em Ezequiel, capítulo 28. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas só para você ter uma ideia. Algumas traduções dizem, formoso eras tu no dia em que fostes criado. Isso é Ezequiel 28. Então o que acontece? Só que o texto correto não é no dia em que fostes criado. Por quê? Porque Deus não cria espírito. Ele gera espírito. Ele gera espírito, pegou. É isso aí. Tudo que é espírito é gerado, como uma mãe gera um filho. É por isso que lá em Jeremias, possivelmente alguém já vai lembrar desse texto, Jeremias 1, que diz assim, no dia em que... antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e as nações te... Ele era espírito. Né? Ele era espírito. Deus está dizendo para Jeremias, a gente tinha um relacionamento espiritual. Antes disso tudo, quando Deus ele gerou, tipo eu, né? Mas antes de mim vir a matéria, ele que me gerou como espírito. Mas foi a minha... Porque ele cria matéria, mas ele gera espírito. Isso. Ele gerou o espírito. Criou Jesus. É isso? Exatamente. Vamos, para vocês terem uma compreensão um pouco melhor. Abre comigo Efésios capítulo 1, verso 4. Antes da gente nascer, nós já nós somos gerados em Deus. Ou seja, quando alguém olhar para você e perguntar assim, ô irmão ou irmã, por que nascem crianças especiais? Um exemplo. Por que crianças nascem e com 3 dias morrem? Por que existem pessoas que têm tudo para dar certo, mas dá errado? Então, tipo assim, existem coisas que não é natural. Por exemplo, quando uma criança nasceu e ela com 3 meses, um exemplo, ela morreu, com 3 meses de nascida ela morreu, aí a gente questiona, por que morreu? Inocente, morreu. Né? Muita gente me faz esse tipo de pergunta. A resposta que você vai dar para essas pessoas é essa. A Bíblia diz no Salmo 139, diz que todos os nossos dias foram escritos num livro. O Senhor, ele antes... 139, né? Então, a Bíblia diz que antes de sermos uma massa informe, ou seja, antes de uma massa ser formada no ventre da nossa mãe, todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor. Todos. Aí, Jeremias está dizendo, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. É o que Deus está dizendo para Jeremias, sim ou não?
Sim. Só que eu te faço uma pergunta. Quando é que você afirma que conhece alguém? Hã? Quando é gerado pela mãe. Depois, Não, né? não. A ideia é, como é que eu posso afirmar que eu conheço uma pessoa? Quando você vê a pessoa, né? Por exemplo, como eu posso falar para alguém que eu conheço o pastor Antônio? Como eu posso falar para alguém que eu conheço a Patrícia, a Liliane, ou a Neide, ou a Leise, ou a Luísa, ou a Sandra? Como eu posso falar assim, ó, eu conheço o pastor Antônio? Quando é que eu posso afirmar isso? Desde o dia que nós conversamos pela primeira vez. Quando a gente se conheceu e criou um relacionamento. Sim ou não? Eu posso falar que eu conheço alguém sem ter tido relacionamento com ela? Não tem como. É igual a nós agora, né? Exatamente. Então, tipo assim, o que Deus está dizendo para Jeremias é: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Tia, Ou seja, antes que te formasse, eu tinha um relacionamento com você, rapaz. glória. Pegou ou não, crente? Pegando. Aí ele está dizendo, ó, e eu te consagrei, e as nações eu te dei por profeta. Ou seja, Jeremias, você nasceu, você não quer ser profeta, porque a ideia de Jeremias é, o que Jeremias está falando? Eu não sei falar, não sei pregar, não é isso o questionamento dele? Questionamento nosso. E é o nosso também, né? Só que olha o que Deus está dizendo para Jeremias. Jeremias, o que Deus está dizendo é, Jeremias, você não tem escolha, porque você combinou um negócio comigo. Antes que te formasse, eu te conheci, ou seja, eu tive um relacionamento, então eu te consagrei, te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Não era o nosso combinado? Por que agora você não quer? Glória. Hã? Pegou ou não? Isso aí está então em Efésios 1, é isso? Efésios 1:4, vamos ler. Como também nos elegeu nele antes de fundação do mundo, para que fossemos santos, Irrepreensíveis. diante dele em caridade. Em caridade. É diferente. Olha, em caridade ou em amor. Olha como diz, como também nos elegeu nele. Ou Antes da seja, fundação, antes do mundo ser fundado, nós já éramos eleitos nele lá. a da sua Bíblia ficou melhor. Né? Aqui está escrito, e como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Olha o verso de número 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, antes do mundo ser criado, nós já existimos em Deus. Ou seja, não em matéria, mas nós já fomos, antes do mundo existir, eu e você fomos gerados dentro de Deus. E a gente tinha um relacionamento com Ele. Você nunca parou para se perguntar por que que às vezes você vai na igreja, vai no culto e você para e fala, puxa, até hoje eu não sei qual é o meu chamado. Até hoje eu não sei. Aí de repente, vem uns flashes na sua cabeça de alguma coisa e você fala, rapaz, me encontrei. Agora eu sei para que Deus me chamou. Não tem esses flashes que vêm? Tem. É só o Espírito Santo te trazendo a memória. Então assim, quando às vezes você fala assim, puxa vida, parece que eu já fiz isso, parece que eu já sabia disso. Na verdade, é só o Espírito Santo te trazendo a memória, aquilo que você, na verdade, já era. Porque dentro de você existe algo chamado Espírito. E o Espírito que está dentro de você, ele existe antes do mundo existir. Antes do pó da terra existir, você já existia. Então você é novo só no corpo. Esse corpinho de 30, 40 anos aí é só físico. Só que você é mais velho que pensa.
Fica escondendo a idade aí, mas é mais velho que pensa. Mas deu pra pegar ou não? Deu. Mas vamos voltar lá. Você passa a aula. Hã? Fica um dia nessa aula e a gente ainda... Exatamente. Nós vamos entrar nessa aula quando a gente chegar no módulo de hexamerão. O módulo de hexamerão, o hexamerão é o estudo da criação. Hexa vem de 6. É o estudo dos 6 dias. Irmão, nós temos um assunto sobre isso que eu estou falando aqui agora, né? Que a gente acabou entrando nesse assunto, que a gente está falando sobre Deus provando a sua palavra, acabamos entrando aqui. Mas, só para você ter uma ideia, o estudo dos 6 dias, que na verdade a gente vai estudar os 7 dias, a gente tem detalhes aqui que vai colocar você de cabelo arrepiado. Por exemplo, Pode falar. quando o homem casa e tem sua esposa, Sim. aí ele tem um filho. Aí, né, tem o relacionamento dele, aí a mulher engravida. Sim. Quer dizer, ali já é um plano de Deus, né? Sim. Era um plano. Aí não tem esse negócio, né? Não, foi por acaso. Não, é o plano de Deus que a mulher engravidasse, né? Que bateu aquele filho. Porque Deus já proibia antes da fundação do mundo. Então era plano de Deus que a pessoa se encontrasse e tivesse relacionamentos e nascesse com criança, né? Nenhum filho nasce por acidente de percurso. Então, Todo filho nasce por um propósito. Ah, mas fulano nasceu e morreu. Por quê? É Deus querendo tratar com a família de alguma forma. Para tirar o ego, tirar a soberba. Mostrar que nós somos pequenos demais, somos pobres, imundos, miseráveis, que só Deus é supremo. Então, para tudo existe um propósito e um tratar. E ninguém, igual por exemplo, o que eu estava falando. Por exemplo, eu tenho muitos amigos meus lá no meu estado, lá no Espírito Santo, que são crianças especiais. Então, por exemplo, tem o Cássio. O Cássio, você acaba de conversar com ele aqui e você virou as costas e não lembra mais de você. É o Cassinho. E a gente, quando eu estou no Espírito Santo, eu tenho oportunidade, eu vou lá e a gente brinca de lutinha e tal. Ele é uma criança especial. E eu amo ele. E tipo assim, ele tem uma força, a gente vai brincar de queda de braço, ele é muito mais forte do que eu na queda e tal. Qualquer um mais forte que eu na queda de braço. Mas enfim, até o Pietro, né? Então assim, e eu brinco com ele tudo ali, e quando alguém pergunta por quê, e você vê, irmão, que quando a gente fala que a criança é especial e você convive, você percebe que ela de fato é especial. E que de fato há algo de especial nessas crianças, né? Então, e por que na Bíblia fala, por que ele nasceu assim? Jesus responde, não é culpa nem da sua mãe, nem do pai. Existe uma história, né? Que os discípulos perguntam para Jesus assim, né? Mestre, por que ele nasceu cego? Aí ele fala, de quem que é a culpa? Tipo assim, o discípulo pergunta... Nem da mãe, nem do pai. E o discípulo pergunta, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascessem cego? E Jesus responde, nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, mas foi para que nele manifestasse a glória de Deus. A glória de Deus. Amém? Então tudo é para manifestar a glória de Deus de alguma forma. Entendeu? Mas vamos voltar aqui, gente. Tudo é um processo que tem um propósito e nada foge disso. A gente precisa respeitar o processo para que a gente venha viver o propósito. E nada tira isso. Não tem como. Vai chegar uma hora que vai te empurrar na parede e você não tem pra fugir. Não adianta. Amém? Amém. E é isso, gente. Então, nós entendemos de fato que a palavra de Deus é Ele quem dita. 7 modos que Deus se revela para os homens. Então, existem 7 maneiras que Deus se revelou para os homens. Então, eu vou pedir aí, eu vou citar aqui para vocês, e cada um abre aí o versículo, e a gente vai ver as 7 maneiras que Deus se revelou para o homem e a gente encerra. Então, vamos lá. Pastor Antônio, Salmos 19, verso 1. Leisa Gênesis 48, 15. Liliane,
Colossenses 1,17. A Patrícia, Êxodo 3,20. Pastora Neide, Números 12,8. A Luísa, Filipenses 2,7. Vamos lá. Então, assim, os 7 modos que Deus se revelou para o homem. O primeiro modo que Deus se revelou, Salmo 19:1. Pode ler, pastor. Diz assim: e os céus declaram a glória de Deus, e as expansões anunciam a obra das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, ou a expansão, anuncia as obras de suas mãos. O que é isso? A natureza. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro modo que Deus se revela ao homem é mediante a natureza. Então, os céus proclamam e o firmamento anuncia. O firmamento que a Bíblia, quando a Bíblia vai, sempre que você lê sobre firmamento na Bíblia, está falando da plataforma do céu. E o que é o firmamento? O que é a plataforma do céu? É como se fosse o chão do céu. Lembra do Apocalipse, quando João vai falar sobre a rua de cristal? Aquilo é firmamento. E o que é isso? Esse firmamento, essa plataforma do céu, é uma mistura de fogo e de água. Que a água não apaga o fogo não evapora a água, e essa mistura de fogo e de água é o firmamento do céu. Então a primeira coisa é a natureza. Os céus estão proclamando a glória de Deus. 48:15, né? Isso. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Olha só. E abençoou a José. Então Deus abençoou a José. Então o segundo modo, a segunda maneira que Deus se revelou para o homem. Primeiro, natureza. Segundo, providência. Então Deus é um Deus que provê. Às vezes a gente acha, né? Para mim não tem jeito, acabou tudo. Deus está dizendo: eu me revelo para você mediante a providência. Então Deus, ele abençoa José. Ele provê para José. Então, o segundo modo é a providência. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, você percebe que ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste nele. Ou seja, ele preserva tudo. Ele guarda tudo. Então, a terceira forma de Deus se revelar é pela preservação. Ou seja, eu sou antes de tudo e tudo que existe em mim está. E eu guardo tudo. Eu protejo tudo. Eu preservo tudo. Colossenses 1,17. É lindo esse texto. Êxodo 3,20. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir. Olha que coisa interessante. Repete de novo. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas. Olha como as pessoas entenderam toda a vida. Deus vai ferir o Egito com pragas. Sim, sim. Eu quero declarar sobre a vida de cada um que aqui está, que para quem está do lado oposto de Deus, para eles serão pragas. Mas para quem está do lado de Deus, serão maravilhas. Oh, glória! Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Muita gente está olhando para você e está dizendo assim, olha lá, ó. É praga na vida dele, vai ser ferido com praga. Deus está dizendo, não. Para quem está em mim, eu vou ferir com maravilhas.
com milagres, com maravilhas. Recebe em nome de Jesus, na Rabacandaraia. Muita gente dizendo, vai ser ferido com praga. Deus está dizendo, para quem está em mim, vai ser milagre e maravilha. Na Labadubinaracandarácia. Deus tem uma panelinha, Deus tem panelinha com Moisés. Deus está dizendo, tem não, eu tenho intimidade. Moisés tem intimidade comigo, não é panelinha. O que Moisés tem comigo é intimidade, ele é um profeta e a minha comunicação com Moisés é direta. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que Deus vai falar com cada um aqui boca a boca, face a face. E quando alguém olhar e dizer, é panelinha entre você e Deus, Deus está de complô com você, você vai dizer, não, é que Deus me selecionou para a intimidade. Deus me chamou para a intimidade. Moisés é íntimo, é profeta e Deus fala com ele boca a boca. E eu declaro que assim será com cada um que está aqui nessa aula, em nome do Senhor Jesus. Se prepare para começar a ouvir Deus falar contigo como ele nunca falou. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a tua vida esta palavra profética. Aleluia. Depois eu vou dar um testemunho aqui na próxima aula. Amém, amém. Filipenses 2:7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, se tornando semelhante aos homens. O que é isso? É o Cristo encarnado. Essa é a sexta forma com que Deus se manifesta e com que Deus se revelou para o homem. Deus se revelou para o homem de uma forma humana, de uma forma encarnada. Ele aniquilou a sua forma divina e se tornou humano. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que assim como ele se esvaziou e se tornou uma forma humana, ele se tornou semelhante ao homem. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Alguém está dizendo assim, olha lá, ó, está se achando demais. Olha lá, ó, ficou soberbo, olha lá, ficou soberbo. Você vai dizer, não é que eu fiquei soberba, não é que eu fiquei soberbo, é que o meu Cristo se encarnou e eu sou a semelhança dele. Ele se encarnou, ele se tornou uma forma humana, ele se tornou forma de servo. Eu sou apenas servo de um Deus que encarnou, eu sou apenas servo de um Deus que se manifestou e se tornou igual a mim. Então você não aceite nada mais e nada menos do que ser a imagem e a semelhança do Deus encarnado, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E por fim, Deus se revela para o homem através das Escrituras, através da Bíblia Sagrada. O entendimento de Deus de uma forma parcial, a gente não consegue ter o entendimento de Deus de uma forma completa. Deuteronômio 29, nós já lemos sobre isso, né? Que é uma forma parcial de entender a Deus. As profecias de Cristo, Romanos 15:4. Portanto, tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras tenhamos esperança. Então as profecias de Cristo, mediante a Bíblia, para a nossa vida, ela é completa. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai se revelar de uma forma completa através da Escritura para você. De uma forma definitiva pelo texto escrito e de uma forma progressiva pela revelação. Eu declaro, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um que aqui está, meu Deus, que o Senhor vai se revelar através da Tua palavra de uma forma tremenda e extraordinária. Senhor Jesus, faça o que eu não fiz, faça o que eu não posso fazer. Se revele, Pai, o Espírito por detrás da letra. Senhor Jesus, dos 7 modos que o Senhor se revelou para os Teus servos e profetas, se revele para cada um que aqui está, em nome de Jesus.